Começando mais um curso aqui de filosofia, uma live. Hoje nós vamos falar sobre espiritualidade, sobre a dimensão do sagrado, sobre o significado que é nós compreendermos a transcendência. Como é que se dá a relação da physis, do mundo em que a gente vive, dos nossos sentidos, da capacidade que a gente tem de apreender as coisas pelos sentidos, e o que significa ir além? O que significa pensar em algo que em princípio é abstrato, mas que talvez secundariamente me faça singular. Como é que a espiritualidade ela é um ponto para que a gente consiga chegar na singularidade, saber quem eu sou. Sejam bem-vindos. Estão me ouvindo? Falou que estava sem som aí. Boa noite, pessoal do Face, está ouvindo? Tá vendo? Tá ouvindo? Onde estava sem som? No Face ou no vídeo? Ou no Insta? Tudo bem? Vamos lá. Então sejam bem-vindas, Fátima, Patrícia, Branca, Lúcio, Gema, Valnice, Maria Isabel, Josenir, Ângela. Sejam todos bem-vindos nesse papo filosófico. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Tá ouvindo? Tá bem? O pessoal do Face também tá ouvindo? Sim, sim. Obrigado. Valeu. A primeira questão que eu queria tratar com vocês é a espiritualidade dentro dessa perspectiva filosófica, é que a espiritualidade ela está ligada àquilo que não faz parte da physis. Os nossos sentidos eles são capazes de aprender uma série de coisas. A gente vê, a gente sente, a gente toca, a gente prova, a gente experimenta. Isso é uma parte do que nós somos, é uma parte ligado ao que a ciência filosófica vai chamar depois de empirismo. As experiências que eu tenho, elas vão me ajudar a ter essa compreensão de como os meus sentidos agem. Então eu tenho uma experiência que é uma experiência empírica, daquilo que eu estou vendo, daquilo que eu estou sentindo. Eu tenho uma experiência que também é uma experiência racional, é uma experiência abstrata. Então eu digo assim, 2 mais 2 é igual a 4, isso é um pensador chamado Descartes, que vai nos convidar a deixar de lado todas as coisas que são factíveis de falhas, né? A dúvida metódica dele, o penso, logo existo, duvide de tudo, menos da possibilidade de duvidar, porque senão você não duvidaria. O que é o empirismo? Legal. Podem ir fazendo perguntas também, é um curso, né? Empirismo é a parte da filosofia que ela acredita que a experiência vem antes do conhecimento racional. Tudo vem por meio da experiência. Então, eu uso os meus sentidos para isso. Como é que a medicina se desenvolve para os empiristas? Abrindo o corpo de alguém, foi se percebendo onde fica cada pedaço dessa pessoa. Isso é o empirismo. É um conceito que vem da experiência. O racionalismo diz que o conhecimento maior ele é a priori, ele está dentro da gente mesmo, ele é racional. O grande exemplo disso é a matemática. Eu tenho abstração primeiro, e a partir da abstração eu vou para o mundo físico. Então aqui a gente tem dois olhares, né? Empirismo de um lado, racionalismo de outro lado. Mas a gente quer falar hoje de um terceiro elemento, que é um elemento que transcende aquilo que é empírico e aquilo que é racional, que é um elemento espiritual. Quando Aristóteles fala sobre isso, ele não fala especificamente de uma religião. Aristóteles chega a dizer que o corpo e a alma morrem juntos e o que fica é algum elemento que ele chamava de intangibilidade, algo inteligível que vai além daquilo que eu posso conhecer. Então Aristóteles queria dizer o seguinte: há algo que eu não conheço. Mas esse algo que eu não conheço talvez seja algo essencial na minha existência. Quando ele fala da criação, Aristóteles, ele fala que nós estamos em movimento o tempo todo.
Nós mudamos de ideia, mudamos de opinião, só que nós estamos atrelados a uma alavanca primeira, que movimenta o que há no universo. A visão de Deus para Aristóteles é a visão de um ser plenamente perfeito e plenamente satisfeito. Nós, como somos imperfeitos, somos insatisfeitos. Nós somos muito insatisfeitos. Então, por isso, a gente está sempre em busca de alguma coisa. E Aristóteles queria que nós nos conectássemos com essa alavanca primeira. Aí a gente chega em Santo Agostinho, que é o pensador que a gente vai falar mais hoje. Santo Agostinho, que viveu na Idade Média, no começo da Idade Média, ele tem dois grandes momentos da vida dele. Um, ele é profundamente filosófico, ele está angustiado com aquilo que está acontecendo. Deixa eu ver se melhora aqui. Tem algumas pessoas dizendo que a conexão não está boa. Mudei aqui de rede, vamos ver. Está ótimo aí? Bem, Santo Agostinho, ele tem dois momentos da vida dele. O Face está bom aqui? Vamos lá. A gente faz o que pode aqui. A internet... Vamos lá. Santo Agostinho, ele tem um momento em que ele é profundamente cético. Cético, a palavra cético vem de descrente. Ele não acreditava em absolutamente nada. Ele sofreu muitas mágoas na sua vida, muitas tristezas na sua vida. E isso fez com que ele desenvolvesse um ceticismo. A segunda fase da vida dele, quando ele muda completamente, ele se transforma num pensador profundamente religioso e que tem uma dimensão de uma espiritualidade que vai na necessidade do ser humano de se elevar, independente de religião. A prática religiosa, às vezes, ela é uma prática doutrinária, é uma prática criada por alguns homens para te levar para Deus. Esse é o conceito de religião. Religião vem de religare, religação, como se nós estivéssemos desligados e aquela religião se propõe a nos religar com alguma coisa, com alguma força, com algum ente que vai nos dar felicidade. A espiritualidade, ela não necessariamente passa por uma religião, ela pode passar, mas ela não precisa passar por uma religião. A espiritualidade, ela tem uma dimensão de algo que transcende ao físico, que vai além, que faz com que a dimensão do sagrado esteja em mim. É como se eu olhasse para mim e para a natureza e perguntasse, o que eu estou fazendo aqui? Qual é a razão da minha existência? E a razão da minha existência não pode ser uma coisa efêmera. Eu não posso dizer que a razão da minha existência é para eu comprar uma casa, é para eu comprar um carro, é para eu namorar alguém, é para eu ir para uma festa, seria muito pobre a minha existência humana se houvesse esse reducionismo. Quando eu me elevo sobre o ponto de vista da espiritualidade, isso me ajuda a ter uma compreensão de quem eu sou. Santo Agostinho vai dizer que é essa grandeza de Deus que me ajuda na medida que eu me diminuo. Mas qual é o sentido da diminuição de Santo Agostinho aqui? Que eu sou menos apegado, que eu sou menos preso a algumas coisas, que eu sou mais livre dos meus sentidos, dos meus desejos, que eu consigo não ser escravo desses desejos. Eu vou além. Eu tenho um processo de elevação. E aí eu vou percebendo o significado da minha relação com Deus. E o significado dessa relação com Deus é um significado de profundo amor. E aí ele é singular. Essa palavra, um dia a gente faz uma outra live filosófica só sobre essa palavra singular, porque ela é diferente de particular. Nós temos particularidades, né? Você tem o conceito de universal, que é todo mundo, e você tem algumas particularidades de algumas pessoas. Mas a singularidade, ela vai além. O que Santo Agostinho quer que a gente encontre com a gente mesmo é a razão do nosso existir, da unicidade da nossa existência. Ele dizia, nós somos únicos. O Criador, ele foi tão genial, ele foi tão perfeito, que ele não se repetiu. Não há duas pessoas iguais, nós somos completamente diferentes. Os gêmeos não são iguais, os irmãos não são iguais, os polegares não são iguais,
Olha a perfeição do Criador, vai dizer Santo Agostinho, de te fazer único, irrepetível. Não haverá na história, nem no tempo, nem no espaço, alguém igual a você. Você é único. A partir disso, ele faz um chamamento para a nossa compreensão desse encontro com Deus. Daquilo que depois Tomás de Aquino, que vai se aprofundar um pouco mais no conceito de imagem e semelhança de Deus. Por que você é imagem e semelhança de Deus dentro dessa dimensão cristã? Porque você é igual a Ele na sua capacidade de amar. Deus, nessa visão tomista, é Pai, Filho e Espírito Santo. O homem é corpo, alma e espírito. Nós também somos três partes que se interagem e fazem quem nós somos. Singulares, irrepetíveis. E Deus também são três pessoas que se unem numa trindade harmoniosa. Aqui eu estou falando dessa experiência filosófica cristã, essa dimensão do cristianismo, do catolicismo, né? Os dois são santos da igreja, independentemente do aspecto teológico, do fato de serem bispos, né? Santos da igreja, eles são pensadores, são filósofos também. Mas se a gente vai para o budismo, vai para um outro processo de reflexão religiosa, e que tem uma outra visão da vida após a morte, de uma participação do homem na eternidade, mas o pensamento budista, ele é interessante do seu ponto de vista filosófico também, porque é como que uma reflexão de uma espiritualidade que quer fazer com que você seja um pouco mais desprendido das coisas que são efêmeras. A gente fica doente porque a gente se apega demais às coisas. Eu quero demais as coisas. Eu me apego demais às pessoas. Não é que eu não possa amar as pessoas, mas eu tenho que compreender que eu não sou dono das pessoas. Tem uma prática budista que diz que uma mãe, quando beija um filho, ela tem que beijar o filho sabendo que vai ser o último beijo que ela vai dar naquele filho. E é esse exemplo para dizer, mesmo esse amor mãe e filho, que é algo tão sublime, você precisa ter a compreensão que aquele filho não é uma parte sua. E que alguma coisa pode acontecer e ele pode partir. Hoje meu irmão faria aniversário. Perdi 2 irmãos. O primeiro irmão que morreu, o Sávio, que eu estava junto no acidente com ele, faria aniversário hoje, dia 8 de maio. Né? E é muito doloroso isso. E eu me lembro das 2 experiências da minha casa, né? Meu pai e minha mãe, quando o meu irmão morreu. Eu estava no acidente com ele, eu quase morri. Eu me lembro da chegada deles no hospital onde eu estava, em Jacareí. Foi um acidente de carro, né? Meu irmão estava dirigindo, um caminhão cortou, enfim. E eu vi, assim, a reação do meu pai e da minha mãe de muita dor, de muita tristeza, de muito choro, né? E minha mãe, né? Primeiro que mãe é... Nossa, mãe perder filho é uma inversão da lógica da vida, é muito dolorido. Eu vi a minha mãe desmaiando, minha mãe numa tristeza imensa, eu todo engessado, né? E aí eu vi meu pai, que tinha uma espiritualidade impressionante. E meu pai, por maior que fosse a dor dele, ele conseguia agradecer a Deus pelo tempo de convivência que ele teve com meu irmão. A espiritualidade dele era tão forte, era tão elevada, que ele conseguia ter essa visão maior, ampliada, essa conversa, esse diálogo com Deus, como uma gratidão do momento em que ele pôde viver, que ele pôde usufruir da beleza de ser pai de uma pessoa tão extraordinária. É fácil fazer isso? Não, não é fácil fazer isso. É fácil a gente amar profundamente uma pessoa, essa pessoa partir, a gente experimentar o luto, e diante do luto a gente ter uma espiritualidade de tal ordem que mesmo que esteja doendo, que mesmo que a saudade ela seja incomodativa, eu consigo ter uma elevação espiritual. Olha, Jesus chorou diante de Lázaro. Talvez uma prática budista, do budismo mais tradicional, diante da morte eu celebro, não choro. Jesus chorou para demonstrar a humanidade, mesmo sabendo que ele poderia vencer a morte, que o amor é capaz de vencer a morte.
Ele sabia que o seu amor era tão pleno que ele daria uma nova vida para Lázaro. Mas ele chorou. Então, eu não acho que a dimensão da espiritualidade, ela tire de nós o choro, a lágrima, a tristeza, a saudade. Você não tem mais essa pessoa. Eu chorei muito pela morte dos meus 2 irmãos, depois morreu o Júnior, meu segundo irmão, morreu meu pai. Meu pai, quando meu pai morreu, parece que abriu um buraco assim, né? Tanta harmonia que eu tinha com ele, tanta admiração, né, que eu tinha por ele. É muito doloroso mesmo. Você imaginar que mesmo você tendo dentro de você todas essas lembranças, essas memórias, por mais que você tenha tudo isso, nunca mais vou deitar no colo do meu pai. Eu nunca mais vou pegar na mão do meu pai. Eu nunca mais vou poder ouvir as coisas que ele me fala, brincar com ele. Eu nunca mais. A ideia do luto, ela exige de nós uma maturidade imensa e uma espiritualidade imensa. E a espiritualidade, minha gente, ela nos ajuda em todos os elementos da nossa vida. Uma pessoa que ela está aberta para a espiritualidade, ela tem algo da imanência do mundo, eu faço parte do mundo, mas eu tenho algo da transcendência. Eu tenho uma elevação. A espiritualidade, o amor mais bonito é o amor da espiritualidade. O amor carnal não é proibido, mas ele é um amor mais frágil, é um amor, né? Ontem a gente falou sobre isso, a vida 2 é um amor que dá mais dor de cabeça, é um amor que você quer reciprocidade, é um amor que você chora, que você sofre, que você humilha, que você vai atrás. O amor da espiritualidade é um amor sem dor. É um amor de elevação, né? É o tal do amor ágape. É um amor tão lindo, tão profundo, tão elevado, que você é capaz de se sentir participante dessa transcendentalidade. Eu quero voltar aqui a Santo Agostinho. Santo Agostinho diz o seguinte: no primeiro momento, é fundamental que você reconheça a pequenez diante da grandeza de Deus. Você precisa reconhecer isso. Para ele, isso é fundamental. Eu preciso me reconhecer pequeno. Eu preciso me reconhecer limitado. Eu preciso me reconhecer frágil. Eu preciso me reconhecer pecador. Eu preciso me reconhecer imperfeito. Isso é fundamental que eu me reconheça assim. É fundamental que eu saiba que um sopro pode tirar minha vida, que um tropeção eu não existo mais. Eu tenho que me reconhecer pequeno no primeiro momento, para que depois, quando eu conseguir perceber a grandiosidade de Deus, a minha espiritualidade possa participar dela. E eu me sinto parte disso. E aí eu destravo o meu elemento racional, meditacional, oracional, não importa. Eu respeito aqui, né? Eu sou católico, religioso, participo, amo a minha igreja, mas respeito as pessoas que estão acompanhando aqui, que são, né, participam da comunidade judaica, os evangélicos, né, os espíritas, os que não têm nenhuma religião, os budistas, os muçulmanos, não importa. A gente está tentando falar da espiritualidade numa dimensão da minha relação com o sagrado. Independentemente da sua religião, qual é esse sagrado? As religiões de matrizes afro, cada uma tem uma história desta relação do homem com o sagrado. E eu acho muito feio quando alguém de uma religião acha que a sua é certa e todas as outras estão erradas. Não combina com o aspecto do que significa religação. Isso é mais um desligamento do que uma religação. Mas a espiritualidade, ela tem essa visão profunda da minha sinceridade com esse Deus que eu acredito. Há poemas lindos, se vocês quiserem pesquisar depois aí, pesquisem os poemas de 2 santos poetas, São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila. São lindos os poemas. São lindos os poemas porque são poemas de um sofrimento humano para uma aproximação de uma beleza divina maior. Santa Teresa tem uma autenticidade tão grande com Deus que ela, na sua oração, ela briga com Deus, ela reclama com Deus. Ela está indo uma vez para uma missão, conta, né, a biografia dela, e aí dá um problema lá na carroça que ela está, na charrete, né, que ela está,
e aí arrebenta lá uma coisa, e aí para, não tem como arrumar, ela fica brava, fala assim, Deus, mas como é que você faz isso? E ela sente no coração como Deus dizendo, você é minha amiga, eu cuido de você. Fala, por isso que você tem poucos amigos, você faz isso com seus amigos, né? Mas é uma profundidade oracional, uma capacidade de elevação. Sabe, minha gente, que para mim essa inteligência espiritual deveria ser a grande aprendizagem desse momento que nós estamos passando, dessa pandemia. Deveria ser a grande aprendizagem. As coisas que me elevam, as coisas que me fazem respirar mais leve, mais bonito. Por isso que eu não acredito jamais num processo religioso raivoso de gente que julga gente que persegue gente, porque aí é uma religião sem espiritualidade. A espiritualidade não é essa. É linda a dimensão da espiritualidade quando você tem um reconhecimento de elevação. Quando ao rezar, você se sente próximo dessa transcendentalidade, ou ao meditar, não sei, depende da sua prática religiosa, mas quando você pede coisas que te façam mais elevado. E é lindo você poder sentir isso e poder visitar lugares que são assim. Eu tive experiências religiosas, espirituais dentro da experiência religiosa lindas. Um dos lugares que mais fascinado, uma época que eu tinha programa de televisão, eu fui fazer especial lá em Fátima. Eu fiquei tão fascinado por aquele lugar, por aquele bosque, né? A igreja é muito bonita de Nossa Senhora de Fátima, a maior, a menor, é lindo, mas me tocou foi aquele lugar, né, onde ela teria conversado com aqueles pastores, com aquelas crianças, a casa deles, né, de Lúcia, de Jacinto, é tão lindo você imaginar. Um outro lugar que para mim é fascinante do ponto de vista da espiritualidade, e eu já ouvi pessoas falando sobre isso de várias religiões, é Assis, terra de São Francisco e Santa Clara. Meu Deus, que lugar! Você sente, né? Você percebe algo que te eleva. Mas a elevação pode ser da sua casa onde você está. Eu acho lindo os meses de abril e maio. Não só porque eu faço aniversário no meio deles, né, no dia 30 de abril, mas os dias são lindos. O entardecer, hoje eu vi de novo o entardecer, aqui onde eu moro, e aí você olha o pôr do sol, tem uma dimensão da transcendentalidade. Você fazer uma oração diante do pôr do sol, agradecendo a Deus por mais um dia que se despede, quando você acorda agradecendo a Deus por mais um dia que começa, que inicia, você conversar com você mesmo, né? E saber que as coisas nem sempre serão como eu quero. Conversar com Deus não significa que Deus vá mudar todas as coisas obedecendo aquilo que eu estou pedindo. Muitas vezes a nossa dimensão oracional, ela nos surpreende porque a gente pede muito uma coisa e recebe outra. Passa um tempo e você percebe que foi melhor assim. Não é lindo aquele poema como chama, das Pegadas na Areia, né? Tem a música, esqueci agora. Eu andava pela praia e aí eu via as minhas pegadas e as suas pegadas, né? A pegada do Senhor, o Senhor sempre comigo. Agora, nos momentos mais difíceis, eu percebi que só tinha 2 pegadas, então o Senhor não estava comigo. E a resposta de Deus é, nos momentos mais difíceis, você só viu 2 pegadas porque eu te carregava no colo. Sentir isso é muito elevador, é muito singular, é se sentir único. A dimensão da espiritualidade me traz essa característica filosófica da singularidade. O que é essa singularidade? É o que eu comecei falando. Eu preciso compreender que eu sou irrepetível, que eu sou único, que não há uma outra pessoa igual a mim no universo. Não houve, nem haverá. Eu sou único. Só por isso eu deveria me sentir uma pessoa especial. E deixar de reclamar que o cabelo não é como eu gostaria que fosse, que
As minhas orelhas não são como eu gostaria que fosse, eu gostaria de ser mais alto ou mais baixo, mais loiro ou mais moreno, mais isso ou mais aquilo. Você é singular. Isso até ajuda a gente na aula de ontem. Quando você se sente singular, você não vai sair por aí humilhando o amor de outra pessoa. Ou ela te ama, ou ela não te ama. Se ela não te amar, faz parte. Mas você é singular, você é único. Mais gordo, mais magro, mais alto, mais baixo. O que é mais bonito ou mais feio? Quem que dá os critérios do que é o belo e do que não é belo? Como é que eu chego a essas conclusões? Eu preciso ter essa compreensão, e não é uma valorização no sentido de uma dimensão egóica. Não. É uma sensação de paz. Olha o que eu escolhi aqui para ler para vocês hoje. Nossa, já está quase acabando, eu escolhi tanta coisa. Santo Agostinho, a medida do amor é amar sem medida. Lembra que a gente já falou dele, daquela aquela outra frase dele, que diz, ama e faz o que quiseres. Mas eu peguei uma coisa aqui. Isso aqui é uma reflexão dele também, né? A mosca que pousa no mel não pode voar. A alma que fica presa ao sabor do prazer sente-se impedida em sua liberdade e contemplação. Na São João da Cruz. O conceito que eu tenho e que é fundamental que eu tenha dentro de mim mesmo é que eu posso usufruir as coisas. Eu posso usufruir das coisas, mas eu tenho que tomar cuidado para que aquela coisa doce não me prenda de uma maneira que eu fique totalmente escravo disso. Por isso o exemplo que ele dá da mosca com mel. A mosca, se ela fica fascinada por aquele mel, ela vai morrer no mel. Se eu fico fascinado só pelos prazeres, né, que eu tenho ali, eu me perco nisso também, né? Olha o que disse Marco Aurélio, que é quem está vendo o curso todo, a gente já falou dele quando a gente falou lá dos estoicos. Diz Marco Aurélio, mas tudo isso revela uma grande simplicidade do espírito, porque podemos sempre que assim o quisermos, encontrar retiro em nós mesmos. Em parte alguma, se encontra lugar mais tranquilo, mais isento de ruídos que na alma. Em parte alguma se encontra lugar mais tranquilo, mais isento de ruídos que na alma. A nossa alma deveria nos levar a essa tranquilidade, a essa serenidade. Agora é a Adélia Prado. Sofro por causa do meu espírito de colecionador arqueólogo. Quero por bonito, numa caixa com chave, para abrir de vez em quando e olhar. E mais uma só aqui dos nossos poemas. O pássaro é livre na prisão do ar. O espírito é livre na prisão do corpo. Carlos Drummond de Andrade. O nosso corpo, diz Platão, ele às vezes aprisiona a nossa alma. A dimensão da espiritualidade nos ajuda a retirar essa prisão que nos faz mal. Essa prisão que não nos ajuda a ser quem nós somos, né? Então a gente tem essa consciência da espiritualidade como uma singularidade, como algo que faz com que eu veja quem eu sou, que eu agradeça por ser quem eu sou. Eu queria muito que vocês ficassem aqui hoje com essa ideia da singularidade, porque muita gente se despreza, muita gente não se valoriza por uma série de razões. Que você olhasse para você mesmo e pensasse nisso. Eu sou singular, eu sou irrepetível. E agradecesse por isso. A gente está quase terminando aqui, só quero ler um pouco vocês aí, mas, olha, nosso próximo encontro é sobre ilusão, na segunda-feira. Amanhã, domingo, não tem, amanhã eu fico lá no hospital, mas segunda a gente vai falar sobre ilusão. Deixa eu ver as pessoas aqui, o que vocês estão dizendo? Vanessa, um beijo para você. Giovana, Luciano Oliveira, Gabriel, saudade de você, acompanhando e curtindo as suas lives, obrigado. Alessandro Nicolau, os homens semeiam na terra o que
colher na vida espiritual os frutos do sonho da sua defesa. Pessoal de Aracaju, Valdemisa de Aracaju, Fafá, Formiga, minha amiga aqui de São Paulo, Elidiane de Abuticabal, quem aqui? Fátima Rocha, Sinira, suas aulas são maravilhosas, obrigado. De Andrade de Mauá, Guiomar, muito obrigado pelo carinho de vocês. Giovana, suas lives são um bálsamo. Guaianazes, Léo Menezes, Zona Leste, maravilhosa de São Paulo. Marcelo Brica, quanto tempo, querido. Um abraço carinhoso para você também. Castanhal, Paraná, Lene, isso aí. Não fica gravado. Eu vou tentar hoje deixar gravado no Instagram, eu não consegui ainda, mas fica gravado no Face. Todas as aulas estão lá no Face. Eu agradeço a divulgação também, né, de vocês. Cada vez tem mais gente acompanhando no Instagram, no Face. Muito obrigado pelo carinho de vocês e que a espiritualidade nos ajude a isso, a pensar em coisas que possam nos elevar. Como é que a gente faz para estarmos mais elevados, para conhecermos essa elevação e nos sentirmos singulares. Nós somos únicos, irrepetíveis. O Criador foi tão genial, o arquiteto da humanidade foi tão perfeito, é tão perfeito, que ele resolveu que cada criatura será única. E nós somos únicos, né? E a nossa relação com ele nos ajuda a perceber essa unicidade e a não desvalorizarmos essa unicidade, a não desprezarmos isso. Porque é bonito demais nos sentirmos únicos. Olha lá em Isaías, né, no Antigo Testamento. Eu troco 1000 reinos de amor por você. Você é meu filho muito amado, né? Eu troco 1000 reinos de amor. Eu te escolhi. Esse conceito, né, de que cada um é único me ajuda também a ter uma vida mais próxima do sagrado, mais espiritual e menos apegada a coisas que são ilusões. Bem, na segunda a gente fala sobre ilusão. Beijo para você.